6 protagonistas capítulo 19. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Talvez, eu esperasse desde o início. Caçador de protagonistas LV.2 foi ativado. Os talentos e habilidades do protagonista caçado com sucesso serão mostrados. Nome, Fiolen. Talentos, delírio de grandeza, S+, memorização, A, desvergonha, A, charme, B, magia, D, estudo, I, calma, F, intelecto, F, fala, F, habilidades, autorregressão, SSS+, modificou a fórmula mágica especial de nono rank de Araceli, SSS, barra vertical circulação de mana 40ª iteração, SS mente de biblioteca, S, conversão de mana de Araceli, A mais sim. Fiolen não era um gênio mágico. O que Seldan precisa mais do que qualquer outra coisa era um talento mágico. No fim, você caçou com sucesso um protagonista de nível 70. Seu nível aumentou em 700 dias de vida útil foram recompensados. Vida útil restante, 2075 dias, 11 horas, 47 minutos. A habilidade de Fiolen, circulação de mana 40ª iteração, SS, foi absorvida. Olhando para a janela de habilidades um pouco perturbadora com um monte de habilidades, absorvi a primeira habilidade que vi Fiolen usar. Eu gostaria de ter obtido a habilidade Fórmula Mágica Especial SSS. Mas, eu já estava no lucro. A habilidade que eu absorvi em si era muito boa. Não, foi incrível. O melhor método de absorção de mana que existe na Terra é apenas rank 100. Embora eu não pudesse absorver mana muito bem antes, agora adquiri uma habilidade SS que poderia fazê-lo. Mana de Araceli circulando a 40ª iteração. Essa habilidade, que permite que até mesmo pessoas comuns absorvam mana, tem o efeito fraudulento de permitir o fluxo de mana por todo o corpo, preenchendo todas as áreas do cérebro, coração e estômago com mana. Araceli é um gênio extraordinário que foi creditado com o avanço da magia do continente por mais de algumas centenas de anos. Uma de suas maiores conquistas, o mana circular de Araceli, permitirá que todos, daqui a 20 anos, possam usar magia. Araceli se tornará uma maga Tier 9 no futuro, um título bem merecido. Se o talento dela fosse mostrado, talvez fosse mágica, SSS, É assim que o talento de Araceli é esmagador e devastador. A propósito, a autorregressão. Essa habilidade SSS permitiu que o protagonista, Fiolen, voltasse ao passado. Só podia ser usado uma vez e permitia que uma pessoa voltasse ao ponto em que era mais vulnerável. Obviamente, se eu tivesse conseguido isso, a aquisição teria sido cancelada, então não fiquei realmente desapontado. Eu me joguei no chão do meu laboratório. Um dia havia se passado desde a expedição e morte de Fiolen, que foi declarado como um mago negro. Seldan, que reteve seu retorno à Terra, ainda estava na academia. Magia. Para usar com sucesso pelo menos um feitiço mágico. Tendo desenhado um círculo mágico complexo no chão, sentei-me na frente dele e respirei fundo. Este círculo mágico parece complicado à primeira vista, mas na verdade, era a magia mais básica e mais fácil, onde até os alunos da vivenda zombavam ao vê-lo. Se comparado à Terra, foi no nível do ensino médio. No entanto, infelizmente, eu não tive nenhuma educação prévia com magia e tive a sensação de que aprender também era um talento. Embora eu tenha estudado magia com seriedade por quase 2 meses, eu não entendi as fórmulas e apenas memorizei e imitei. Sim. Meu círculo mágico era bruto. Fechei os olhos e estendi a mão em direção ao círculo mágico. Eu podia sentir uma energia desconhecida queimando em meu coração que logo passou pelo meu cérebro. Depois voltou para o meu coração e finalmente chegou ao meu estômago em um instante. A única experiência que tive com absorção de mana foi pegar grãos de areia em uma praia com pauzinhos. Antes, eu podia ver e reconhecer a presença de mana, mas com certeza era impossível pegar areia com pauzinhos,
certo? No entanto, a habilidade de circulação de mana SS de Araceli era como uma empilhadeira. Se antes eu pegava areia com pauzinhos, agora esse pauzinho virou uma empilhadeira. Wing. Lentamente, o círculo mágico começou a brilhar. Foi a primeira vez que a magia respondeu à minha mana. A magia é realmente um assunto muito profundo. Se os superpoderes são de absorver éter no corpo e tomar forma, então a magia é a necessidade de calcular e desenvolver matematicamente a forma. Ou seja, quem estuda a magia pode fazer algo parecido com superpoderes. Como prova, o papel que foi colocado na minha frente subiu lentamente no ar. O vento estava se movendo de acordo com a minha vontade. Logo, ele perdeu a força e o papel caiu no chão, mas foi o suficiente. Não, não era apenas bom. Foi ótimo. Eu queria comemorar por mim agora. Uma pessoa como eu, que não tem nenhum talento para superpoderes, conseguiu usar magia. Com isso, eu tinha certeza. Mesmo que eu não tenha superpoderes, posso aprender e usar magia. Eu apenas levantei uma simples folha de papel, mas senti como se meu coração estivesse cheio e o mundo inteiro estivesse ao meu alcance. Os gênios nunca conheceram esse sentimento. Logo depois, levantei-me lentamente do chão. Então, eu tropecei enquanto tentava colocar força em minhas pernas. Então rapidamente agarrei a mesa para me sustentar. Só movi uma folha de papel usando magia, mas esse foi o resultado. Se não fosse pela circulação de mana de Araceli, eu poderia estar exausto sem que o feitiço mágico funcionasse. Agora que verifiquei minha capacidade de usar magia, é hora de retornar à Terra. Com isso em mente, limpei meu laboratório. Era um lugar que estávamos juntos há quase 2 meses, então me senti um pouco apegado a ele, e agora não poderei voltar aqui. Toque toque. Quando eu estava prestes a retornar à Terra, uma batida veio da porta. Eu posso simplesmente voltar, mas por algum motivo, eu queria descobrir quem era. Quem é? Professor, sou eu, Araceli. Entre. A porta se abriu e Araceli, com seus longos cabelos negros desamarrados, entrou cautelosamente. De alguma forma, ela não recuperou totalmente a confiança que tinha quando nos conhecemos, e eu não conseguia entender o porquê. Fiolen está morto. Com a imagem falsa que havia criado, ela também deveria ter desmoronado junto com ele. Mas isso não significava que a imagem de Araceli iria melhorar de repente. Em vez disso, nos últimos 2 meses, a imagem de Araceli continuou a cair. O que é isso? Você. Araceli espiou pelo laboratório quando viu o traje de Seldão. Eu pensei que você estava indo embora, então vim me despedir. Como você sabia? Isso, eu só tive um pressentimento. Não contei a ninguém que estava saindo. Conversei com os professores, mas não cheguei perto deles. Achei que nunca mais os encontraria depois do que saísse deste lugar. Da mesma forma, não me aproximei de nenhum dos alunos. Agora e no futuro, vou vagar por mundos e dimensões conhecendo muitas pessoas. Mas se eu der meu carinho todas as vezes, não vou aguentar. Já perdi muitos laços e estou desgastado. Antes de você ir, eu realmente queria dizer obrigada. Agradecer. Por quê? Apenas. Tudo o que você fez. Obrigada. Araceli mordeu levemente os lábios. Na verdade, eu já sabia. Por qual parte de mim ela estava grata. Embora tenha sido pouco tempo, uma coisa que descobri sobre ela foi que ela tinha uma mentalidade frágil. Ela foi reprimida publicamente por Fiolen e se perguntou se deveria abandonar a magia completamente. Eu não podia acreditar que ela é tão fraca mentalmente que levou apenas 2 meses de bullying. Eu não consigo entendê-la. Araceli era quase tão boa quanto o protagonista, mas havia falhas consideráveis em seu estado mental. Graças ao professor, ganhei confiança. Agora eu posso aprender magia com confiança. Então, eu realmente queria agradecer antes de você ir embora. Araceli é uma personagem coadjuvante. Um personagem coadjuvante que perdeu todas as suas conquistas para o protagonista. Então, foi o destino que o protagonista tirou tudo dela?
Ela se tornará uma vilã em um futuro distante? Não sei. No entanto, havia um ponto importante. Ela se tornou uma grande maga em um futuro distante com sua própria força. Ela tinha autoconfiança de alguém que é considerado um gênio e foi capaz de avançar a magia deste mundo rapidamente. Mas agora, sua confiança foi abalada. Talvez o futuro deste mundo tenha sido ligeiramente abalado pela presença de Fiolen. E, originalmente, ela teria feito seu nome amplamente conhecido na masmorra Maelka, ganhando assim a oportunidade de interagir com os numerosos magos mestres e completar magias mais marcantes. Mas agora mesmo esse ponto de partida estava distorcido. Eu não precisava ser intrometido. Mas por alguma razão, eu só queria. O cérebro por trás da convocação da Esfinge do Inferno é, na verdade, uma pessoa diferente. Ele ainda está ativo nos bastidores desta academia e eu não sei o que fará a seguir. Eu só poderia dizer isso. Apenas sabendo que existe um vilão, Araceli usará sua mente brilhante para pegar o Mago Negro. Se o fizer, a reputação que ela teria conquistado retornará. Peguei-o. Eu não disse o motivo. Talvez ela não consiga entender agora a razão pela qual eu estava fazendo isso. No entanto, talvez entenda em um futuro distante as inúmeras oportunidades que surgem caçando o Mago Negro. Então, você está saindo agora. Sim. Este não é o meu lugar. Talvez esta seja minha última vez aqui. Isso. Entendo. Araceli hesitou por um momento, depois perguntou. Por acaso, você pode me dizer para onde está indo? É um lugar que você nunca vai encontrar. Hoje em dia, as dimensões eram bastante comuns na Terra. Os protagonistas com Ashtar viajante às masmorras da Terra tinham a ver com dimensões, e até eu, um viajante dimensional. No entanto, não foi um resultado de engenhosidade humana. A humanidade não pode simplesmente pegar conhecimento de dimensões aleatoriamente. Foi apenas uma coincidência, seguindo o curso da natureza. Portanto, a possibilidade de Araceli realizar uma viagem entre dimensões com engenhosidade humana é fadada a zero. Por essa razão, como um eterno presente de despedida, dei-lhe um presente. Foi também uma espécie de ritual para desapegar completamente do afeto que quase senti por um momento. Isso é um projétil. Projétil. Uma coisa pequena, delicada, mas destrutiva, que pode matar um monstro instantaneamente. Além disso, deixe de lado seus sentimentos remanescentes. O que você está dizendo? Depois de dizer o que tinha a dizer, abri a porta do laboratório e saí. Com o projétil na mão de Araceli, ela o seguiu logo atrás. Não importa para onde ela olhou. Ela não podia vê-lo. Se foi. Sem sequer dizer adeus. Como se ele nunca estivesse aqui. O quê? Você realmente se foi para sempre? Segurando o projétil na mão, Araceli mordeu os lábios. As palavras ditas por Seldan ecoaram em sua mente. É um lugar que você nunca encontrará. No entanto, ela pensou diferente. Magia. A palavra nunca não existe. Toda a magia proíbe o uso da palavra nunca. Tudo foi possível com a magia porque tem infinitas possibilidades. Portanto, as palavras do professor eram contraditórias. Na próxima vez que nos encontrarmos, vou apontar a contradição. Pensando assim, Araceli deu um passo à frente. A estrada foi esculpida. Agora, a única coisa que resta a fazer é correr ao longo dela. Sublinhado por alguma razão, eu tive um sentimento agridoce. Tudo bem sair assim? Com tal pensamento, eu deixo de lado quaisquer sentimentos remanescentes. Porque era o melhor. Missão completada. Retornando a seu mundo original. O tempo voltou ao normal. Por um tempo, senti como se estivesse flutuando em gravidade zero. Um cheiro familiar atingiu meu nariz. Meu pequeno estúdio. O cheiro único de um prédio antigo construído há mais de 30 anos. E cerveja. Eu instintivamente coloquei a mão na minha lâmina de éter e rapidamente olhei ao redor. Então, eu vi que a TV no meio do estúdio estava ligada. Lá, sentado em sua cueca estava uma pessoa casualmente bebendo uma cerveja. Taylor. Quando nossos olhos se encontraram,
A dona do cabelo curto prateado fez uma expressão de feliz em vê-lo depois de tanto tempo. O nome dela é Taylor Nini. Um super-humano rank S que trabalha na Rússia. E uma conhecida com quem fiz um pacto há 15 anos para trilhar o caminho de um caçador. Taylor, que tinha manchas de cerveja no canto da boca, logo a limpou. Então, piscando os olhos dourados, falou: "O que você está fazendo?" Não deveria ser eu fazendo essa pergunta. Protagonistas capítulo 20. Haviam 8 pessoas, meninos e meninas. Embora tivessem nacionalidades e idades diferentes, todos tinham ódio por monstros e todos sonhavam em se tornar caçadores. Desde que eram crianças, em vez de brinquedos, eles tinham facas, e desde que podiam segurar uma caneta, eles estavam segurando armas. E nunca se arrependeram de embarcar neste caminho. 15 anos depois, todos os 7 foram dispersos após a morte de uma garota do grupo. Eu quero ser um cantor. Eu quero trabalhar no negócio. Quero trabalhar no mar. Cada um tinha um sonho e ambição maiores do que o anterior, e todos alcançaram grande sucesso em seus respectivos campos. Exceto por mim. Quando eles estavam no topo de seu campo, eu ainda era um caçador rank F. Então, eu estava relutante em contatá-los, e inevitavelmente nos distanciamos. Exceto por uma pessoa, Taylor Nini, que como eu, continua sendo uma caçadora. Muito tempo sem ver. Ela era o rosto mais familiar para mim porque vinha frequentemente para a Coreia. Com minhas palavras ingratas, ela largou a cerveja que estava pingando e pulou da cadeira. De repente, me olhou desconfiada com seus olhos dourados. "Vê você. Que diabos? Teleporte? Não, não teletransporte. Não me diga que você é um regressor dimensional." Regressor dimensional, uma pessoa que retornou depois de cair em outro mundo. Os regressores dimensionais são conhecidos por serem capazes de usar novos tipos de poderes completamente diferentes da Terra, chamados de não ortodoxos pelas pessoas. Disse que os regressores dimensionais podiam empunhar espadas comuns ou usar seu punho para exercer um tremendo poder sem o uso de éter. Por alguma razão, a maioria deles escolheu viver na clandestinidade. Regressor dimensional. Eu acho que é algo assim. Ou talvez o viajante dimensional seria mais correto. Porque em vez de apenas voltar, eu ia e voltava entre as dimensões. O quê? Cara louco. O que realmente aconteceu enquanto eu estava fora? Eu ia contar tudo a ela. Espero que você não conte a ninguém sobre o contrato de caça ao protagonista. É apenas um pedido simples, então você pode dizer a ela se quiser. A interface pediu um favor. Ela não me pressionou para não falar, mas simplesmente pediu. Então eu decidi não contar. Em primeiro lugar, seria engraçado contar a alguém sobre um contrato em que eu tinha que matar pessoas. Eu não posso te dizer mais do que isso. Ao ouvir minha resposta, ela parece ter sentimentos contraditórios enquanto olhava para mim por um longo tempo. Vendo a cena irreal de uma pessoa comum, aparecendo do nada, ou alguém pensaria. Mas havia muitas coisas incompreensíveis neste mundo, e quando as pessoas tinham curiosidade inútil sobre ele, ela sempre era a única a impedir. Ela diz que é por consideração aos outros. Vendo-me relutante em falar, ela não insistiu. Eu acho que de muitas maneiras, isso é o que eu sempre gostei nela. Garoto, você cresceu na minha ausência. Ficou mais alto. Sempre fui mais alto que você. Olhando para mim, ela logo sorriu calmamente. Sim, bem. O que importa é se você é um regressor dimensional ou um viajante dimensional. Tudo o que importa é que você está vivo. Talvez fosse minha imaginação, mas eu pensei ter ouvido ela dizendo alguma coisa. De qualquer forma. Sabe quanto tempo estou aqui esperando por você? Quanto tempo? Estou aqui há quase 3 semanas. Achei que não ia voltar, seu bastardo. Então, o que você tem feito em minha casa por 3 semanas? De alguma forma, o apartamento estava cheio do fedor dela, o fedor de um solitário. Além disso, pelo que parece, havia lixo por toda parte. Ela não limpou nada. Estou tremendo olhando para este chiqueiro. Ah, sim.
Você deveria ter limpado como de costume. Bastarda, tudo isso é obra sua. Eu disse, enquanto batia em uma lata de cerveja que rolou perto dos meus pés. De qualquer forma, o que você está fazendo na minha casa? Você continua bizarra como sempre pendurando uma fita na calcinha. Ela mal estava vestida. Uma camisa branca sem mangas e calcinha preta. Ela olhou para a calcinha, depois para cima, e logo seus olhos ficaram sérios. A fita é o ponto. É muito bonita. Você não vai usar calças por cima. Mas assim não vai dar para ver a fita vermelha. Que? Eu originalmente usava isso para mostrar a você. Por que mais haveria uma fita? É definitivamente besteira, mas é um pouco plausível. Então eu não poderia refutá-la. Esquece. Apenas me diga por que você está aqui. Por que mais? Eu vim porque senti sua falta. Isso é tudo? Cerca de 3%. Oh, lá vem. Também. Essa Nona veio te ver. O mínimo que você pode fazer é ser grato. Olhando para a comida meio comida no chão, não me sinto nem um pouco grato. Lentamente tirei meu uniforme de combate e o pendurei no cabide, trocando de roupas sem escrúpulos. Lutamos juntos no campo de batalha e praticamente sabíamos tudo um do outro. Ela olhou para mim enquanto trocava de roupa, inclinou a cabeça e falou: Oh, há algo estranho em você? Seus músculos são estranhos. O quê? Parando para pensar sobre isso, eu só fui ao hospital uma vez desde que me tornei um caçador de protagonistas. Naquela época, eu nem entendia a habilidade direito. E se as habilidades que absorvi dos protagonistas prejudicassem meu corpo? Eu nunca pensei nisso. Seus músculos se tornaram uma obra de arte. Você sabe quanto mudou? É loucura. Sério, seus músculos ficaram muito tonificados. No entanto, seu rosto ainda está manchado. Dizendo isso, ela bufou, me deixando sem palavras. Taylor sempre teve um rosto bonito, então se eu tentasse discutir sobre nossas aparências, eu perderia incondicionalmente. Nesse meio tempo, ela se agarrou cada vez mais perto da parte superior do meu corpo, examinando-o com uma expressão séria. Eu me vi no espelho de corpo inteiro também, mas honestamente, não vejo a diferença. Como ela poderia dizer a diferença? Pelo amor dos velhos tempos, posso tocá-lo? Não. Eu o empurrei levemente, então falei, de qualquer forma, se você está aqui, significa que é um trabalho muito bom, certo? Está certo. Para Taylor Nini, um rank S, vir para a Coreia, deve ter sido um bom trabalho. Foi resolvido depois de 3 semanas sem mim? Como esperado, você estava em algum lugar estranho, não estava? Você nem assistiu ao noticiário. Eu não sei, então me diga. Uma masmorra deformada apareceu na costa de Incheon. Eu fiz uma careta depois de ouvir isso. Masmorra deformada. É uma masmorra difícil de classificar porque era impossível de medir. Masmorras não eram senso comum em primeiro lugar, mas uma masmorra deformada se desviava muito do que as pessoas conheciam e estudavam. Desde que os monstros apareceram 30 anos atrás, masmorras deformadas sempre causaram uma grande comoção. Eu não posso acreditar que apareceu na Coreia desta vez. Qual é o progresso na masmorra até agora? Não apenas a Associação de Caçadores da Coreia, mas também guildas de países estrangeiros vieram apoiar de muitas maneiras diferentes. Mas foda-se, ninguém foi capaz de entrar. O quê? Isso faz algum sentido? Não sei. Eu também não tenho nenhuma porra de pista. Ela balançou a cabeça com uma expressão afundada. Você não tem superpoderes, mas é um pouco inteligente, não é? Então vim perguntar se quer trabalhar comigo. Neste mundo, os caçadores são incondicionalmente considerados super-humanos, não importa o nível. Por exemplo, se for pegar 3 caçadores, quem você preferiria pegar? Um de rank F ou um de rank alto? Também é o caso de que não importa o quão experiente seja um caçador rank F e quão bem seu cérebro funcione, é mais útil levar uma pessoa com superpoderes que podem disparar lasers de suas mãos em casos de emergência. No entanto, se você é um super-humano no auge,
Como o caso da caçadora Rank S. Tailonine, que prefere ter cérebro em vez de músculos porque tem a capacidade de cobrir os outros papéis sozinha. Ela vinha até mim de vez em quando. Mas primeiro, não podemos nem entrar. Esses malucos, acho que eles estão planejando forçar um tempo acabado. Se uma masmorra não for concluída a tempo, o mundo interno e externo serão sincronizados. Mas e se o ambiente dentro da masmorra for pior que a Terra? Isso significa que o meio ambiente da Terra será muito danificado. Eu não sei sobre masmorras normais do tipo caverna, mas na maioria dos casos com masmorras de alto nível e deformadas, o ecossistema foi destruído após a sincronização. Em outras palavras, talvez tenhamos que desistir de parte do mar ao lado da costa de Incheon depois que o tempo acabar. O governo coreano não vai permitir. É claro que não. Mas o que eles podem fazer? Ninguém pode nem entrar. Não entrou a Organização da Cooperativa Internacional de Anomalias. Eles são especialistas nessas coisas. Eles estão aqui e também estão perdendo a esperança. Na verdade, esse tipo de coisa é normal. Sim, masmorras deformadas eram muitas vezes impossíveis de entrar e, mesmo que fosse possível, as armadilhas dentro eram difíceis de entender, então raramente eram limpas. Eu também vi algumas masmorras deformadas no passado, mas não consegui passar por nenhuma delas. Para ser honesto, eu não sei o que vai mudar se eu for. Eu sei. É impossível até mesmo entrar na masmorra deformada, então são principalmente galinhas assustadas que lutam o local. Eu sei que você não vai entrar de qualquer maneira, então venha para preencher uma vaga. E estou tão aborrecida com os covardes turistas que toda vez que os vejo, juro por Deus, só quero estrangulá-los. Você ainda tem um temperamento desagradável. Eu estava pensando em ir ou não. Masmorra deformada. Eu nunca fui a menos que tivesse equipamento de primeiro grau. Em primeiro lugar, mesmo as masmorras rank eram demais para equipamentos de segundo grau. O mesmo aconteceu com minha habilidade física rank, talvez não importe se eu estiver comandando da linha de trás. Mas, eu desperdicei muitas balas do mega atirador desta vez que minha carteira está esfarrapada. Se você for e mostrar seu rosto, você será pago, e se a masmorra abrir, pode pegar um ônibus para casa. Isso mataria dois coelhos com uma cajadada só. Certo, não havia nada a perder. Sublinhado o próximo dia. Seudão e Tailornini foram para a praia de Ourwangni em Incheon. Este lugar era famoso por ser bastante popular durante todas as 4 estações. Há 30 anos, quando uma masmorra deformada apareceu, seu tempo acabou e os ambientes se sincronizaram, levando à misteriosa existência dos corais de prata. Só porque uma masmorra sincroniza com a realidade não significa que todos os resultados são ruins. Ourwangni foi um dos lugares que teve um resultado positivo, visto pelo fato de que a natureza ficou mais limpa e belas florestas naturais cresceram. Atualmente, nenhum único civil pode ser visto na praia de Ourwangni, que foi transformada em atração turística. Dezenas de drones de reconhecimento pairavam sobre essa praia e muitos soldados e helicópteros militares podiam ser vistos ocasionalmente. Havia tantos quartéis temporários perto da praia, bem como acomodações em todos os lugares, que Seudão se perguntou se havia necessidade de construir quartéis de alta qualidade. Sentindo a brisa fria do mar, Seudão levantou o colarinho. O problema era que o casaco de éter do terceiro grau não tinha nenhuma função de aquecimento. Tailornini estava vestida muito levemente, comparado a ela que possuía uma personalidade fria. Calções pretos curtos o suficiente para alcançar seus quadris, um suéter de beisebol azul fofo e um boné de beisebol azul. Havia também um taco de beisebol prateado pendurado em suas costas. Seudão sabia que, embora parecesse que ela iria jogar beisebol em algum lugar do bairro, aquela roupa e até o taco de beisebol eram na verdade do primeiro grau ou do grau nomeado mais alta. A maioria das roupas de éter eram de aparência uniforme, mas às vezes o grau nomeado parecia comum. Talvez suas roupas tenham controles de temperatura várias vezes melhores que as de Seudão. No entanto, era fácil para os super-humanos rank S controlarem sua própria temperatura corporal sem ele.
cabana. O soldado saudou quando viu os certificados de caçador Rank FS em vez de focar em Seldon. O foco estava em Taylor Nini, que se presume ser por outras razões e não porque ela é uma Rank S. Mesmo que ela não tivesse superpoderes, sua presença teria chamado a atenção das pessoas. Ah, são tantos insetos. Taylor resmungou quando os caçadores olharam para ela. Mascando chiclete, seu rosto estava cheio de descontentamento, em parte por causa da ordem de não fumar no local, mas também por causa dos caçadores que mostravam seus rostos. De vez em quando havia um caçador que tentava se aproximar dela. Você pode ir se foder? Filho da puta, o que você está olhando? Está tentando dar em cima de uma garota nessa situação? Você é um caçador ou um coelho? Ainda quer manter essa coisa lá embaixo ou devo cortá-la? Quem diabos você pensa que é para me chamar pelo meu nome? Eles foram todos bloqueados por sua parede impenetrável, e fugiram. Oh, olhe para os insetos pretos ali. Com as palavras de Taylor, Seldon virou a cabeça. Havia dezenas de caçadores com a braçadeira Lostidai, e 3 eram caçadores Rank S. E embora esses caçadores Rank S sejam tratados como celebridades na Coreia, o caçador mais antigo de todos, Taylor, também conhecida como Anuligon, os via como meros insetos. Ei, você está pronto para explodir a imagem desses trapaceiros novamente? Recentemente, Lostidai foi atormentada por seu envolvimento na questão dos mutantes. Taylor Nini achou a situação engraçada, mas sabia que sua imagem logo se recuperaria. Porque o Ahran, o mestre da guilda de Lostidai, era um dos únicos 3 super-humanos SS na Coreia. Aqueles bastardos, um dia eu vou esmagá-los, porque está zangada. Eles não fizeram nada com você. De repente, o rosto de Taylor se contorceu como de um demônio com expressão de que bobagem é essa? Esses filhos da puta te ferraram, mas você não parece chateado. Não está com raiva? O quê? É claro que estou chateado. Não é que Seldon não estivesse com raiva. É que não há nada que ele possa fazer agora, então está apenas esperando o momento certo. Enquanto caminhava com Taylor até a entrada da masmorra, Seldon pegou seu telefone quando de repente vibrou. Chamada recebida, Celeste. Pensando bem, o histórico de chamadas pode ser verificado após retornar à Terra. Seldon, que estava se perguntando se deveria atender o telefone, logo balançou a cabeça. Ele não pode fazer isso perto da masmorra porque não sabe quando uma anomalia aconteceria. Quando ele estava prestes a rejeitar a chamada, viu algo estranho. Chamadas perdidas, 56. O que é isso? O quê? Não, deixa pra lá. A maioria das chamadas perdidas eram de Celeste. Esqueci de devolver algo que peguei emprestado dela? Ele não pensou assim. Ele estava se perguntando se deveria ligar para ela, mas logo desligou o telefone porque chegou perto da entrada da masmorra. Isso é um pouco estranho. Masmorras sempre apareceram em locais diferentes, mas eram muito semelhantes. As entradas eram como um buraco negro, com uma fenda na entrada para que você pudesse ver o interior da masmorra. No entanto, na frente de Seldon neste momento há uma enorme porta flutuante, a primeira para ele. Então essa é a masmorra deformada. É a primeira vez que vejo algo assim. Não foi a última vez em um pedalinho. Oh, aquilo! Você quase caiu para a morte. Cale-se. Assim que Seldon tentou olhar mais de perto a porta, que flutuava no ar como uma miragem, soldados e agentes da Organização Cooperativa Internacional de Anomalias se aproximaram dele. Desculpe-me, mas você pode dizer o que quer? Saia do caminho, ele vai abrir a porta. Ei, o que? Seldon olhou para ela com um olhar ridículo, mas Taylor deu uma risadinha indiferente. Ah, é o caçador Taylor Nini. Obrigado por seu trabalho duro hoje também. Tenha um bom dia. Felizmente, os agentes entenderam que suas palavras eram uma piada. Taylor Nini costumava repreender todo mundo todos os dias perguntando quando ela poderia entrar na masmorra, e de alguma forma isso inesperadamente criou uma boa imagem entre as pessoas aqui. Enquanto outros caçadores estavam apenas passeando,
Ela agiu como se fosse quebrar a masmorra em pedaços se tivesse a chance. Não havia ninguém que odiasse um caçador ranquesse fazendo seu trabalho. Então, você tem alguma ideia? Taylor perguntou a Seldon sem muita expectativa. Em primeiro lugar, mesmo uma organização especializada nesse tipo de coisa não podia fazer nada, então ela achava que era ainda mais impossível para um caçador. Esse foi o caso de Seldon, que estava prestes a balançar a cabeça. Mas então, uma mensagem apareceu em sua mente. Isso leva ao mundo palácio mágico do Império Julexa caído. Império Julexa? A esta pergunta, outra mensagem apareceu. Este mundo já terminou seu epílogo e protagonista não existe. Piscando os olhos, Seldon olhou para a enorme porta. Padrões peculiares que parecem ter algum princípio por trás deles, familiares, mas diferentes do que ele lembra. Sim, era inconfundivelmente um círculo mágico. De Protagonistas capítulo 21. No dia seguinte, Seldon, que passou a noite no alojamento de Orwangni, saiu de manhã cedo e pegou seu tablete, a uma distância da entrada da masmorra. Ao contrário de ontem à noite, havia inúmeras máquinas científicas colocadas perto da entrada da masmorra, que seriam capazes de identificar os comprimentos de onda e os padrões da masmorra deformada. Francamente falando, essas máquinas são realmente ótimas, mas a taxa de sucesso com elas quando se trata de masmorras deformadas foi infelizmente inferior a 20%. Sua casa era mais confortável. Meus ombros estão rígidos. Mas eu nem tenho uma cama em casa. Taylor impediu Seldon de ficar em um dos quartéis militares ontem e eles passaram a noite em um alojamento bastante decente nas proximidades. Claro que é mais confortável que a casa de Seldon, que nem tem cama. No entanto, Taylor massageou seus ombros como se o alojamento fosse desconfortável na noite passada. Estou estranhamente acostumado com sua casa. Não era algo que ele queria ouvir de uma residente ilegal. Mas Seldon manteve a boca fechada. Além dele, vários pesquisadores, estudiosos, intérpretes e guildas se reuniram na entrada da masmorra deformada. Mesmo grandes organizações, como a Cooperativa Internacional de Anomalias, às vezes trazia máquinas para interpretar anomalias, e todas elas apareciam fazendo um estardalhaço sobre como interceptar a masmorra deformada que apareceu em Xi'an. No entanto, eles não estavam fazendo nenhuma pesquisa porque a máquina gigante de Lostidai estava zumbindo para frente e para trás. Lostidai assumiu a situação de interpretar a masmorra. Essa máquina preta, que pertence ao Lostidai, custou dezenas de bilhões de won e poderia medir comprimentos de onda de outros mundos. Lostidai parece estar se esforçando para mudar a opinião pública através da mídia, dizendo que um time over será um grande negócio e se encarregaram de resolver a masmorra deformada. Taylor Nine olhou para Seldon, que estava olhando para a máquina. Com uma voz maçante, ela falou: o que eles estão planejando fazer com uma máquina desse tamanho? Basta deixá-los em paz. A maioria dos pesquisadores aqui vieram bem equipados. 3 intérpretes famosos de pelo menos Rankar, um médico que escreveu dezenas de artigos relacionados a masmorras e uma guilda com itens do tamanho de uma empilhadeira. Por outro lado, Seldon carregava apenas um tablete com uma imagem de uma maçã. Você quer ir a um encontro comigo em uma masmorra? Você é a única mulher no mundo louca o suficiente para querer ter seu encontro em uma masmorra. E mais atraente. Não acha? Vá sozinha. O quê? Que mulher louca iria a um encontro sozinha? Naturalmente, você é uma mulher louca. Ele balançou a cabeça para Taylor, que estava constantemente incomodada, então lentamente olhou através das notas mágicas que havia escrito em seu tablete. Ele tinha certeza. Foi escrito em caracteres diferentes dos de Vivien da Magic Empire, mas a magia de Julexa Empire também obedeceu aos mesmos princípios básicos. Simplificando, a fórmula, A mais B igual C, em Vivienda escrita como, G mais M igual D, em Julexa. Talvez por não estar relacionada a um protagonista, a habilidade caçador de protagonistas não foi ativada e o idioma não pôde ser entendido, mas sistematicamente, ainda é possível lê-lo.
A interpretação completa é impossível. A compreensão total também é impossível. No entanto, ele pode descobrir o que há de errado com isso, embora vagamente. Este círculo mágico está quebrado, não é? O círculo mágico na porta era surpreendentemente simples. Uma estrutura que se abre apenas infundindo mana. Mas os circuitos que conectam as linhas de mana aqui e ali foram rasgados, apagados ou quebrados. Segurando sua caneta eletrônica, Seldon conectou lentamente os circuitos mágicos. No outro dia, ele tirou algumas fotos de informações dentro de livros de magia na academia com seu telefone, mas quando voltou para a Terra, tudo foi apagado. Então não tem escolha a não ser confiar apenas na memória. Ele não conseguiu estudar o suficiente para fazer isso por apenas 2 meses, então não teve escolha a não ser lutar. De alguma forma, conseguia restaurar o círculo mágico em perfeitas condições. Seldon, que terminou de restaurar o círculo mágico com seu tablete, logo se levantou de sua cadeira. Ao se aproximar da entrada da masmorra, Taylor Nino seguiu com um bocejo. Por favor, espere. No momento estamos analisando os padrões da masmorra. Então, por favor, dê um passo para trás. Caçadores são lutadores. Eles não tinham esse tipo de conhecimento. Por isso os soldados, que escoltavam os pesquisadores, tentaram impedi-lo, mas Seldon falou. Eu estava interpretando os padrões da masmorra também. Mas você não é um caçador? Existe uma lei que diz que os caçadores não podem. Não existe. Também não havia lei que proibisse um caçador de se aproximar. Os caçadores estavam simplesmente se restringindo para facilitar o trabalho dos pesquisadores. Ah não. Quando os soldados, com olhares desconfiados, foram forçados a deixar o Seldon passar, os pesquisadores se viraram para olhá-lo. O que aconteceu? Os caçadores estão nos incomodando de novo. Eles não podem nem fazer nada, vamos apenas sentar e esperar. Houve murmúrios entre os pesquisadores, mas Seldon não se importou. Os pesquisadores não podiam responder a um caçador de qualquer maneira. Claro, nem todos eles não poderiam. Você não é o caçador Seldon? Perguntou um pesquisador vestido de branco. Olhando para Seldon, ele tinha a braçadeira de Lostidai, e seu nome era Eojun. Um dos poucos intérpretes Ranka no mundo. Tendo a misteriosa habilidade de interpretar masmorras e anomalias, eles eram tratados de maneira bastante alta, mesmo que fossem de baixo escalão, e era óbvio como Eojun, um intérprete de Ranka, é tratado na guilda. Talvez seu tratamento seja oposto ao de Seldon. Assim, a razão pela qual Eojun falou com ele era óbvia. É por isso que Seldon o ignorou e simplesmente passou, mas Eojun o seguiu. Já faz um tempo desde que eu te vi, mas estou feliz que você esteja, sabe de uma coisa? Não me incomode. Eojun franziu a testa quando Taylor entrou no caminho. Cabelo liso prateado, uma mulher com uma língua viciosa contraditória com seu rosto bonito. Taylor Nini, ele não poderia deixar de conhecer essa famosa caçadora. No entanto, mesmo que Eojun não tivesse tanta fama, seu tratamento na guilda já era maior do que os super-humanos Rank S porque ele era um intérprete Rank A, portanto, não tinha interesse nela. Você não é Taylor Nini. Você me conhece? É claro. Como posso não conhecer? Mas eu não te conheço, então não fale com a gente e vá se foder, tá ok? Eu acabei de vir para vamos lá. Você é um político. É óbvio que você não veio apenas para dizer olá, quem não vê isso? Até uma criança pode ver. Taylor, que fala o que pensa, e Eojun, que esconde seus pensamentos, não chegaram a um entendimento. Eojun, com uma expressão firme no rosto, falou. Isso é apatético. O que você está fazendo interferindo na interpretação dos pesquisadores? O quê? Você não está fazendo nenhum progresso. Honestamente, o que você e eu fizemos até agora é o mesmo certo. Comer, cagar, dormir e olhar para a entrada da masmorra. Em seus comentários contundentes, as expressões dos membros da guilda de Lostidai, bem como o de Eojun, azedaram. No entanto, ela não estava errada.
Esse tipo de masmorra é muito rara e é quase impossível que fontes de energia de éter penetrem pela entrada, então é difícil saber que tipo de comprimento de onda ela emite. Naturalmente, as máquinas caras não podiam fazer nada. A pesquisa estava indo bem. Se você não tivesse nos incomodado, teríamos feito mais progresso. Enquanto isso, o que vocês dois podem fazer aqui? Ele estava certo. Do lado deles estavam excelentes intérpretes e pesquisadores, e muitas máquinas conectadas a um supercomputador vasculhando os dados. Em comparação, o que dois caçadores podem fazer sem equipamento relacionado? Taylor, que tinha muito a refutar, estava prestes a abrir a boca para falar quando... Bip bip bip. Um alarme que foi instalado perto da masmorra disparou e um sinal veio do supercomputador. Isso. Uma reação da masmorra. Os pesquisadores e Aeojun não olharam para o supercomputador, mas instintivamente viraram a cabeça para a entrada da masmorra. Lá, ignorando Aeojun, estava Seudão tocando a entrada e abrindo a enorme porta. Sublinhado clique, clique. Flashes de câmeras vinham de todas as direções. Ahn se sentiu muito cansado depois de ter que lidar constantemente com a mídia. Como um dos únicos 3 super-humanos rank SS na Coreia, e o mestre da guilda gigante, Lost Dai, que se estende por todo o mundo, ele raramente interagiu com a mídia. No entanto, não há motivos para ele não dar um passo à frente, sabendo que pode reverter a situação atual com apenas uma entrevista coletiva. Um evento mutante recente. A indústria de caçadores se estabilizou nos últimos anos. Então casos como uma pessoa se transformando em um mutante não se acalmariam tão facilmente. É por isso que eu disse para você preparar a dose adequada. O caso já causou bastante agitação entre os pesquisadores da companhia farmacêutica Cinética, e ele estava de mau humor por causa dos danos substanciais. Foi ainda mais quando ele pensou em Liu Seudão, que é a causa de tudo. Não sei como um moribundo conseguiu de repente começar a correr por aí. Foi-lhe dito que a saúde de Seudão havia melhorado. No entanto, ele não se importou muito. Ele não achava que um caçador rank F pudesse fazer alguma coisa. Não importa. Vai se acalmar depois de mais alguns dias. Quando ele levantou a cabeça, os olhos dos repórteres brilharam intensamente. A pergunta deles era óbvia. O que você acha do super-humano que se transformou em mutante da última vez? E para ele dar respostas que incluíssem as palavras fracasso ou frustrado. No entanto, ele nunca diria nada que desacreditasse a imagem de Lost Dai. A imprensa estava indo bem, no entanto, ele estava esperando seu real propósito ao vir para cá. Ahn havia planejado com antecedência de assunto. Senhor Ahn, os cidadãos estão expressando suas preocupações sobre a masmorra deformada em Incheon. Ouvi dizer que você preparou contramedidas contra isso. Sim. Está certo. Temos 3 caçadores S-30 e caçadores A e um novo intérprete de outro mundo lá. Ele não se esqueceu de enfatizar que investiu dezenas de bilhões de won em máquinas nessa empreitada. No entanto, responder a essas perguntas não significava necessariamente que apenas perguntas favoráveis fossem feitas. Mas, ouvi dizer que o outro intérprete do mundo não está funcionando. Você pode explicar? Claro, só pode haver uma resposta. Em vez de desistir, estamos apenas tentando o nosso melhor. Tenho certeza que haverá resultados. Ele sabia que em frente a essas masmorras deformadas, a ciência sozinha nunca poderia desvendar seus mistérios. Então, o que ele havia preparado era um intérprete de outro mundo. Ele contém uma tecnologia desconhecida diferente da ciência utilizada pela Cooperativa de Anomalia Internacional. Ele tinha certeza de que haveria novidades em breve. De repente, uma comoção começou. O quê? A entrada para a masmorra deformada foi aberta. O que você está falando? Diga-me mais sobre isso. Isso já foi interpretado. Lost Dai conseguiu interpretá-lo. Diga-me rapidamente. Os telefones dos repórteres em todos os lugares estavam tocando. Durante esta conferência de imprensa, talvez houvesse muitos relatórios chegando.
Ioarran sorriu porque este era o melhor resultado possível. O timing foi bom. Pensando assim, ele olhou para um subordinado que se aproximou dele. Mestre. A interpretação da masmorra foi concluída. Eu posso ver isso. Isso não é tudo. Quando virou a cabeça, viu o subordinado com o rosto pálido segurando um telefone. Nossa guilda não interpretou. Dizem que o caçador F.O. Seldão, que estava no local, conseguiu interpretá-la sozinho. O quê? Io Seldão. Recitando esse nome, a expressão de Ioarran lentamente endureceu. Sua guilda deliberadamente realizou a interpretação da masmorra, para que eles pudessem mudar sua imagem pública atual. Desta vez, ele tinha certeza de que funcionaria. Mas e se falhar? Todos os repórteres em cena estavam relatando apressadamente esta notícia. As reações foram imensas. Lost Die investiu dezenas de bilhões de won em máquinas. O mestre da guilda Ioarran se gabou. Tenho certeza de que haverá resultados. Mas qual foi o resultado? Porque eles se incomodaram em se apresentar. A identidade do caçador que interpretou a masmorra que nem Lost Die conseguiu. O conselho do caçador é se Taylor Nini realmente faça alguma coisa em vez de falar bobagem. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.